Boa noite a todos. Prazer estar aqui novamente com a presença de vocês, aqui em nome do presidente Bruno Magalhães do IPASGO. Cumprimento toda a equipe do IPASGO. É sempre muito importante para nós ter essa parceria e sempre é importante aqui eu, CREMEGO, realizar essas plenárias que a gente chama temáticas, né? Quando a gente abre online, a gente sempre vê que o pessoal prefere assistir online, mas é assim mesmo, tá? A última presença que nós tivemos aqui, a gente não fez essa abertura online. Mas o mais importante é que todos vão assistir, vai ficar gravado também, logo vai estar nas nossas redes sociais. Quero agradecer toda a equipe aqui do Cremego, em nome da Rosane, da Mariana aqui, a gente cumprimenta todos os colaboradores que ficam aí com a gente aí nessa noite. Agradecer a presença dos conselheiros, doutor Haroldo, doutor Will, doutora Rose, doutora Larissa, e aqui com a gente o doutor Antônio. O doutor Antônio participa ativamente de todas essas negociações do IPAS, o doutor Robson também, deve estar chegando aí agorinha. E aí a gente gosta assim de, primeiro, respeitando todos que estão aqui, todos que estão online, mas a gente gosta de pedir a proteção divina para que a gente tenha uma reunião excelente, muito produtiva e que a gente possa, ao final, começar agora às 19, acabar às 20, com todas as demandas, assim, a maior parte das demandas esclarecidas e aquilo que não ficar esclarecido, já me falaram aqui, aqui na mesa também a Fabiola Pereira, que é diretora de assistência e saúde, ela já me orientou que durante a apresentação do presidente dela, que eles vão durar aí entre 25 e 30 minutos, vai ter um QR Code aí para perguntas, aquilo que não for assim, que a gente não conseguir esclarecer aqui, nos outros 30 minutos, nós vamos ter a resposta deles durante aí amanhã ou depois, certo? É isso mesmo, né? Então, vou passar a palavra para o senhor, doutor Bruno, e doutora Fabiola, para vocês fazerem aí os 30 minutos de apresentação, tá bom? Obrigado, viu? Bom, a gente já vai se dirigir ali para o púlpito, mas obrigado, doutor Rafael, novamente, em nome de todo o CREMEGO, diretoria, os conselheiros, mais oportunidade de a gente vir aqui, manter esse intenso debate que a gente, além das reuniões periódicas na própria sede do IPASGO, o Robson, como é que está, meu amigo? É, obvia- obviamente, a gente faz questão de fazer essas plenárias periódicas, até porque recebemos na anterior algumas demandas, viemos trazer muitas das respostas que foram pedidas à época e algumas questões bastante sensíveis, então é uma satisfação muito grande. O time do IPASGO vem em peso até para poder anotar todas as dúvidas e poder endereçar. Na última reunião, muito do que a gente teve de demanda e questionamento era muito operacional, muito relacionado ao funcionamento das faturas, das glosas e etc. E muito disso foi sendo resolvido até individualmente pelos médicos ou pelos hospitais e etc., que nos procuraram a partir da plenária anterior. Mas havia, sim, algumas questões estruturantes que precisavam ser endereçadas. A gente está feliz de voltar aqui hoje para fazê-lo. Tá bom? Tá bom, obrigado. Convidar, então, a Fabiola também para me acompanhar. Tem que levar os universitários juntos, né? Né? Com certeza. Rapaz, pergunta boa, viu? Vamos usar o apresentador aqui. Fica assim, do lado. Doutor Rafael, você acha que aqui a câmera pega ou melhor a gente ficar aqui em cima, hein? Melhor em cima, né? Acho que isso que a gente. É? Tá bom, então fiquemos aqui. Acho que podia tirar esse microfone da para ela, por favor. Ela já fica com o microfone agora. Porque falar parada aqui no púlpito, eu não gosto, não sei o que você prefere. Ah, tem um lapelo aqui. Bom, vou começar rapidamente. Então, novamente, boa noite a todo mundo que está acompanhando a gente aí também na transmissão. É bom que a gente tenha uma audiência qualificada aí, remota também. Bom, já foi bastante apresentado aí pelo Dr. Rafael, Dr. Robson também, já colega nosso de longa data. Sou eu, então, Bruno da Badia, presidente, diretora de assistência e saúde, a doutora Fabiola Pereira, e vamos trazer aqui algumas novidades, alguns pontos que venham sendo questionados aqui para a gente, tá bom? Bom, pessoal, então acho que só para a gente trazer um pouquinho de contexto, né?
A ideia é que a gente possa... A gente já conversou bastante na outra reunião sobre finanças, sobre capacidade financeira do IPASGO, sobre um balanço auditado enviado à ANS que demonstra um déficit muito significativo. Então, esta é uma realidade que a gente está trabalhando aqui com o equilíbrio de 3 corpos, que é entender que existe no mercado um custo operacional crescente, que impacta médicos e clínicas e hospitais. Entender que a gente precisa, sim, trazer a valorização profissional, precisa, sim, endereçar aquilo que os médicos, enquanto categoria, enquanto profissionais altamente qualificados, têm de justa demanda, e, obviamente, buscar alinhar aquilo que o IPASGO pratica com o que o mercado pratica, para que a gente possa diminuir esse gap. Tudo isso, obviamente, sem desconsiderar a própria capacidade financeira do IPASGO de endereçar tudo isso, né? Aquele ali em cima vai estar em todos os slides, é o QR Code para as possíveis dúvidas, quando elas não surgirem aqui ou, eventualmente, não puderem ser respondidas no tempo que a gente tem disponível hoje, que elas serão devidamente respondidas na sequência, né? Bom, pessoal, já vou passar a palavra para a Fabíola para falar de reprocessamento. Essa parte aqui eu prefiro que ela fale, que é mais complicada. Eu vou deixar para dar só as notícias boas. Bom, gente, boa noite. Nós temos uma temática que envolve, logicamente, tanto médicos, né, quanto hospitais, que é o reprocessamento 8 e 9. Ele foi amplamente divulgado, conversado com todos os médicos, com todos os hospitais, que haveria a necessidade de nós reprocessarmos esses 2 períodos, que foram períodos que tivemos ali um gap operacional de informações dentro do IPASGO. Então, só para a gente poder deixar muito claro e trazer essa validação com vocês, trazer essa transparência para vocês de como que foi realizado esse processo, nós já fizemos, né, todo o processo de consolidação. E após essa fase, a gente teve ali um alcance de 6.932 prestadores, isso de todo o total de reprocessamento. Nós temos também um detalhe por competência, e é importante a gente frisar que no reprocessamento do mês 8, nós tivemos aí 198 milhões processados, e no mês 9 nós tivemos 159 milhões processados. E o pagamento de 5 milhões, que ocorreu agora em 30/5, para as pessoas físicas, que são os nossos médicos. Importante a gente também destacar esses gaps identificados, que foi um tópico que a gente colocou, que os terceiros, né, que a gente aí inclui os médicos também, toda aquela parte que a gente já conhece, que presta o serviço para o hospital, não foi informado por alguns prestadores e enviaram as contas no reprocessamento 8 e 9. E é importante também a gente frisar que 9 prestadores eles se recusaram a encaminhar o XML. Então, por que a gente traz essa informação? O IPASGO ele deu alguns prazos, nós dilatamos prazos também para alguns prestadores, mas, ainda assim, com toda uma campanha de sensibilização e informação de transparência, a gente ainda teve essa recusa por parte de alguns prestadores. Acho importante destacar, né, Fabíola, em relação a isso, que, considerando todas as alternativas que foram dadas para que os prestadores, em gerais, alguns hospitais, mas não só hospitais, fizessem o reenvio ou o envio para aqueles que nunca tinham enviado nenhuma vez, dos arquivos de processamento 8 e 9, para que a gente pudesse individualizar os pagamentos de terceiros, os que não fizeram depois de todas as chances, por meses seguidos. Agora nós vamos proceder às medidas legais cabíveis. Vamos buscar resolver essa questão. Então, para todos aqueles que, de boa vontade, buscaram resolver, nós estamos corrigindo o reprocessamento, fizemos já 5 milhões de pagamentos, alguns outros, eventualmente, serão feitos ainda residuais, mas tudo aquilo que não foi enviado, nós vamos agora buscar, obviamente, medidas um pouco mais enérgicas junto a esses prestadores para, finalmente, individualizar tudo aquilo que os terceiros têm direito e que a gente não conseguiu até agora, tá bom? Falar um pouquinho também da competência 6 de 2024, né, que foi, inclusive, uma temática trazida por um dos médicos, que é justamente naquele momento de mudança do sistema. Então, antes de nós entrarmos para o sistema, que é o atual sistema que a gente trabalha, nós tivemos aquele processo da competência de recurso de glosa que ficou parado por um tempo. Então, como foi trazido até como uma possibilidade, foi discutido amplamente dentro do IPASGO, com todos os impactos possíveis, inclusive operacionais, e aí foi deliberado pela presidência a possibilidade de nós abrirmos esse recurso. Então, o que a gente traz aqui para vocês já é uma informação de efetividade, tá? Então, a abertura do recurso ela vai se iniciar no dia 7 do próximo mês agora, e a gente vai ter um prazo de conclusão de 45 dias. Isso
45 dias corridos, aí finalizando no dia 21 de agosto. E esse recurso ele vai ocorrer normalmente como recurso de glosa já praticado dentro do próprio portal do FACPlan. E só retornando, então, sobre o mês 6 de 2024, né? Era uma demanda constante da última plenária. A Luane, chefe de gabinete, concentrou essas demandas e trabalhou junto com o time da Fabíola, da Patrícia, para entender exatamente, então, de fato, no processo de carregamento do processamento do sistema antigo para o sistema novo, muitos pedidos de glosa, de recurso de glosa, foram impedidos de serem feitos. E então existia uma reclamação recorrente de que muita gente entendia que naquela época houve glosas indevidas e que não teve oportunidade de recorrer disso. Nós então fizemos a devida inclusão, fizemos desenvolvimento tecnológico para permitir isso e agora já estamos prontos para abrir, a partir do dia 7, já no novo sistema. Então, apesar disso ter sido faturado no sistema antigo, com a conversão integral e considerando que todos os faturistas, todos já estão operando o novo sistema, ninguém vai ser obrigado a abrir o sistema anterior. O novo sistema vai ser aberto, FACPlan, que todo mundo já está utilizando, para poder corrigir esses defeitos. Então, todas as glosas que forem consideradas injustas poderão ter seus recursos apresentados aí. Nós vamos acelerar esse processo de conclusão para também atender a demanda daqueles que tinham aí pendências relacionadas ao mês 6 de 2024. Aqui a gente traz a informação, né, da educação continuada, que é justamente um workshop que nós falamos na última plenária com os nossos faturistas. E também, quando a gente fala os nossos faturistas, são os faturistas dos nossos prestadores de serviços, né, que acabam ali trabalhando e operacionalizando todo o processo do IPASGO. E por que a gente tomou essa iniciativa de fazer essa educação continuada? Justamente para poder nivelar o conhecimento entre IPASGO, nivelar conhecimento de ferramenta, nivelar conhecimento, inclusive, de tabela, CBHPM, tudo que envolve faturamento, para que a gente não tenha intercorrências dentro do processo de recurso de glosa ou qualquer outro processo que nós tenhamos dentro do IPASGO e também que possa afetar aí os prestadores de serviços. Então, nosso time de regulação, nosso time de auditoria, fez todo um trabalho de mapeamento das necessidades, mapeamento das dúvidas dos faturistas. Nós encaminhamos nos grupos que a gente acaba acompanhando, tanto a EG, a PASEG, que tem todos os faturistas dos prestadores de serviços. Nós encaminhamos um formulário para que eles preenchessem ali, indicando qual que era a melhor modalidade, se era online, presencial, qual que seria o momento de interesse, e também quais são as dúvidas recorrentes operacionais que a gente poderia sanar. Então, a gente traz aí um QR Code que é importante vocês terem conhecimento enquanto prestadores de serviço também, porque nós iremos fazer agora no dia 9/7, então 2 turmas, manhã e tarde, né, nós teremos aí 2 turmas presenciais, e no dia 10 uma turma online, que vai contemplar aí pessoas que estão fora aqui de Goiânia, mas também que não teve tempo de participar, mas que vai ter esse conhecimento, vai adquirir esse conhecimento e também vai poder participar e conseguir agregar um pouco mais para o processo. Eu acho, apesar de, com certeza, dar até mais trabalho para a gente, na medida do possível, aqueles que estão ouvindo, mandem seus faturistas nas agendas presenciais. É uma troca muito diferenciada do que só ouvir passivamente na modalidade online, porque a pequena dúvida se tira com o colega, discutem algumas coisas surgem durante o workshop. Então, na medida do possível, a gente consegue sanear muita dificuldade de processamento nesse bate-papo, nessas reuniões. Então, obviamente, a gente tem cobertura no estado inteiro, então muita gente do interior não vai conseguir vir, mas aqueles que puderem aqui de capital, região metropolitana, é muito bom a opção de vir, tanto manhã ou tarde, do dia 9, nas opções presenciais. A gente entende que vai ser um evento não só muito instrutivo, mas vai ser bem bacana, inclusive, de relacionamento, de aproximação dos faturistas, para que eles possam, inclusive, expor dores que às vezes a gente nem sabe, são dores que talvez até os chefes, diretores de hospitais, os médicos também não sabem, porque é uma dor do faturista. Então, acho muito importante essa troca, muito importante que eles estejam junto conosco. A gente está preparando um evento bem bacana, o pessoal fez aí um sistema até de matrícula super profissional, então incentivem aí seus faturistas a participarem, vai ser um evento bastante bacana. Aqui a gente traz a evolução da nossa fila de regulação, né? E por que a gente trouxe essa informação? É justamente porque, em um dos momentos aqui na plenária anterior,
Alguns médicos falaram bastante daquela guia, né, que ficava pendente por 72 horas, que a gente não conseguia, que eles não conseguiam avançar, porque depois das 72 horas ela era uma guia autorizada, depois ela se tornava uma guia cancelada. A gente traz essa evolução para poder demonstrar todo o esforço que o time vem fazendo para poder melhorar o atendimento, né, a experiência não somente do nosso beneficiário, mas também a experiência ali com os prestadores de serviço, de modo que a nossa fila, lá no comecinho de maio, nós estávamos com 37 mil guias, né, 37 mil na fila de uma regulação, e a partir do momento que todo o time ele entra para poder entender como que está o comportamento do usuário, como que está o comportamento da nossa rede prestadora, e que a gente aplica algumas inteligências de negócio, a gente consegue ir minimizando um pouco esse impacto. E hoje a gente traz aí um cenário que são de 5 mil guias, a gente ainda está, depois dessa virada, né, após a entrada da ANS, a gente ainda vem observando qual que é o modelo ideal do IPASGO, qual que é o nosso normal, digamos assim, de guias, mas hoje a gente está numa média aí de 5, 6 mil guias por dia para poder, na fila de regulação, para regular. A gente traz aqui algumas atualizações também, e de uma forma bem didática, né, para poder exemplificar. Na plenária passada também foi trazido por alguns médicos, e principalmente ali pelos otorrinos, alguns códigos que não conseguia se avançar na autorização, né? Então, até atendendo justamente esse pleito deles de que como que eles poderiam faturar, como que eles poderiam incluir esse procedimento, nós tínhamos já o procedimento dentro do sistema, já autorizado para que fosse evoluído ali juntamente com o beneficiário. Contudo, entendendo da necessidade de ser um pouco mais didático e um pouco mais lúdico, a gente fez essa mudança de nomenclatura, né, até para poder ficar muito mais claro no momento ali de autorização. E a gente traz nessa telinha que é justamente a visão que o prestador tem quando ele vai inserir essa guia de autorização. Aqui a gente traz em 2 momentos, né, que é a retirada em ambulatório e aqui a retirada em internação. Então, só para exemplificar. Foi? Maravilha. Bom, pessoal, acho que a gente começa a entrar aqui um pouquinho, então, acho que no principal tema, obviamente, de todas as conversas, que tem a ver com os valores das tabelas do IPASGO. Então, assim, acho que é uma discussão já amplamente feita, todos os argumentos foram colocados, e desde a outra plenária que estivemos aqui, a tônica do que nós dissemos é: reconhecemos a defasagem, reconhecemos que os valores estão baixos. A partir de agora, nós temos que entender como corrigi-lo, como agir, considerando que é um equilíbrio de 2 lados: a capacidade financeira do IPASGO e a necessidade dos médicos, a necessidade dos prestadores de verem corrigidos os seus valores numa tabela que está desatualizada. Também, como eu disse na última ocasião, vamos, desde já, conseguir revisar 100% da tabela para botar toda ela naquilo que deveria ser? Não. É um caminho, nós vamos avançar nesse caminho, e hoje é o primeiro passo que nós estamos dando. Estamos conversando também já sobre honorários, estamos conversando, a gente vai ver sobre o PME, estamos conversando aí sobre algumas tabelas médicas, hospitalares, então estamos tratando de tudo. Nós temos um espaço financeiro, um espaço orçamentário para isso, e vamos trabalhar da melhor maneira. Aquilo que não for contemplado agora e durante o segundo semestre vai ser contemplado no ano que vem, e assim sucessivamente. A gente vai fazer aproximações sucessivas daquilo que é mais justo, tá? A gente trouxe esse gráfico aqui, pessoal, só para vocês entenderem um pouquinho da distribuição daquilo que a gente paga. Então, leiam esses percentuais em cima de valores, tá? Daquilo que a gente paga por consultas. Então, 61,60% do que nós pagamos são de consultas com agendamento, ou seja, consultas nas quais os médicos disponibilizam a sua agenda para o IPASGO. Para o IPASGO disponibiliza um pedaço da agenda, claro, para que o IPASGO possa gerenciar, marcar essas consultas. 34,2% do que nós pagamos de consultas são para consultas sem agendamento, ou seja, que o médico não escolheu estar, não pediu para estar na agenda exclusiva do IPASGO e, portanto, ele cuida da sua própria agenda e, na medida que ele gerencia e faz atendimentos de beneficiários IPASGO, ele recebe o seu pagamento. E de tudo que nós pagamos de consulta, apenas 4,2%
ocorrem em redes próprias, nas nossas clínicas, que a gente mesmo atende. Então, só 4,2% é pago diretamente nas nossas redes. Tá? Importante destacar, das consultas sem agendamentos, ou seja, daquelas que nós não temos a gestão da agenda, 3,4% não estão nos R$ 65,00. Tem uma parcela delas que já está acima de 90, porque são de algumas especialidades que já são contempladas com valores diferenciados. Tá? Então, do total, quer dizer que somente não, mas uma parcela minoritária de 30,8% recebe o valor considerado padrão de R$ 65,00. Para a maior parte dos atendimentos, nós pagamos, no mínimo, R$ 85. Então, só para entender que aproximadamente não, 69,2% recebem de 85 para cima na configuração atual. Explicação, até para a gente contextualizar todo mundo, tá, pessoal? O que é o com agendamento e o sem agendamento? Então, a sistemática é, em algum momento, o IPASGO entendeu que ter um controle, ou pelo menos ter uma agenda disponibilizada pelo médico, ajudaria o IPASGO a atender melhor os seus beneficiários. Isso não é uma obrigação, é uma escolha pautada em pedidos. Posso eu garantir que, ao longo dos 10, 5, 3 anos anteriores, a entrada ou a saída de médicos da sistemática do agendamento teve exatamente um critério muito objetivo? Não sei, mas nós sabemos o que nós vamos fazer daqui para frente. Daqui para frente o agendamento é uma alternativa àqueles que vierem a pedir e vamos fundamentar esse agendamento. O agendamento passa necessariamente, inclusive, por uma análise da rede, uma análise da necessidade. É óbvio, existe uma vantagem no agendamento? Existe. O IPASGO acaba gerando uma demanda, ele acaba gerando fluxo para o próprio consultório médico, porque, creiam no que eu vou falar agora, o nosso beneficiário tenta prioritariamente acessar a agenda exclusiva. Só então ele vai buscar na rede credenciada sem o agendamento. Tá? É óbvio, o médico escolhe a sua agenda, disponibiliza para o IPASGO, e o IPASGO disponibiliza isso para seus beneficiários e, com isso, faz um pagamento de um valor diferenciado. Quem não quer disponibilizar a agenda, quem prefere trabalhar nessa gestão de forma mais micro, maximizando ali possivelmente sua rentabilidade, sem problema algum. Não é uma obrigação, obviamente quando a gente recebe uma agenda, a gente tem uma garantia de atendimento do nosso beneficiário no prazo um pouco mais curto, mas quem não desejar não tem problema. Quem fala, olha, eu prefiro gerenciar minha própria agenda no dia a dia, sem problema, vai receber um valor padrão. O valor padrão, como a gente vai ver, para consulta sem agendamento, vai ser reajustado, assim como o valor padrão da consulta com agendamento. Então, todo mundo vai ter um reajuste. O que precisa ficar claro é a sistemática da agenda, ela é uma sistemática que, do lado do IPASGO, nos permite atender com maior celeridade o beneficiário, do lado do médico, garante ao médico um fluxo de atendimento, um fluxo de demanda. É um jogo ganha-ganha para aqueles que assim desejarem, para aqueles que assim quiserem. Boa noite, gente. Tiago Acioli, sou gerente aqui do IPASGO. Só colocando um complemento aqui, o médico ele tem a opção de fazer o atendimento em 2 modalidades, inclusive, né? Então, ele pode definir que em 2 turnos da semana ele quer atender por meio da plataforma de agendamento. Então, ele vai lá e disponibiliza 5, 6 slots para poder fazer consulta nesse valor diferenciado e nessas condições. E ele pode, obviamente, no restante da semana, no que sobra ali de agenda, fazer os atendimentos por meio do valor padrão e das condições que ele tem ali no valor normal de agenda. Tá? Só fazer esse complemento, presidente. Perfeito, pessoal. E aí, só para deixar um pouquinho, então, aqui, porque a gente também recebeu alguns questionamentos de médicos dizendo, olha, eu queria estar na agenda, não estou, não sei como é que faz para entrar e etc. A gente colocou aqui rapidamente o fluxo, é óbvio que o time está todo à disposição para esclarecer isso depois, mas quem não está na agenda pode buscar o Fale Conosco, o CRM, ou o telefone lá, nosso 0800 do prestador, realizar a sua solicitação fundamentada, o IPASGO vai fazer uma análise técnica dessa necessidade e vai sair com uma resposta pela inclusão ou não inclusão na agenda, e todos aqueles que já estão na agenda, em algum momento nós vamos passar aí por uma revisão e um recredenciamento para manutenção na agenda. Tá? Mas tudo isso aqui é só um spoilerzinho de coisas que a gente vai fazer. Mas quem
achar que quer estar na agenda, que é uma sistemática que faz sentido, nós temos aí os meios para vocês entrarem em contato. Foi. Perfeito. Não, isso não, ciente, porque realmente foi uma ordem minha que a gente parasse ao longo dos últimos 2 meses e meio, a inserção na agenda, até que a gente tivesse bem definidos os critérios para que isso pudesse voltar a ser feito. Então, a partir de agora, podem solicitar que a gente já tenha os critérios definidos. Então, por isso que a gente está trazendo exatamente isso hoje. Estão definidos os critérios, até com base nesses critérios, os valores das tabelas foram definidos. Então, agora sim, estavam parados, não por ineficiência, mas porque estávamos revisando os critérios, revisando a sistemática internamente, e agora sim já voltamos ao processo. Não, agora pelo Fale Conosco, ou no CRM. Isso, perfeito. Tudo bem? Se vocês quiserem tirar foto, gente. Oi? Desculpa, alguém vai tirar foto ainda? Bom, também, de qualquer forma, o time está à disposição, tanto no telefone quanto no CRM lá no Fale Conosco, para esclarecer, né? Bom, pessoal, então vamos lá. Vamos começar então aqui a tratar do reajuste da tabela. Tiago, eventualmente, se você quiser ficar por aqui também, você já intervém em alguma coisa. Então, o primeiro ponto, consultas gerais. O que é que nós estamos chamando de consultas gerais? Todas aquelas que não são especialidades que terão alguns valores diferenciados. Hoje já existem especialidades com valores diferenciados, por uma questão mercadológica. O que nós vamos fazer é colocar mais algumas especialidades com valores diferenciados. Mas nós temos ali as consultas gerais. Todo mundo que não se enquadrar numa dessas categorias, uma dessas especialidades de consultas gerais, de especialidades, vão estar aqui. Qual a primeira demonstrativa aqui que a gente trouxe apenas para viés de comparação, tá, pessoal? Primeiro ponto, 2.386 médicos estão nessa categoria. Então, a imensa maioria dos médicos está na categoria de consulta geral. Para esses médicos, a remuneração sem agendamento era de R$ 65,00, atualizando desde 9 de 2022. Atualizando esse valor pelo IPCA lá na calculadora do Banco Central, sairíamos com R$ 74,22. Qual é a nossa proposta agora? Nossa proposta é que o valor da consulta geral sem agendamento seja de R$ 85,00, implicando ali num aumento percentual de 30,77%, e para as consultas gerais com agendamento, com essa sistemática de agendamento, o valor da consulta vai ser de R$ 100,00. Mantemos, então, aí uma diferenciação minimamente razoável entre as consultas com agendamento e sem agendamento, e subimos, no mínimo, ainda assim, na consulta com agendamento, ainda subimos mais que o IPCA acumulado desde o último reajuste. Então, essa é a nova. Isso vai se aplicar para a maioria dos médicos. Não, só queria pontuar a quantidade de médicos, né, que acaba contemplando. Então, hoje nós temos aí, sem agendamento, 1.707 médicos, que já entra nesse novo formato de valor, e com agendamento, 679 médicos. E só fazendo um complemento, acho que isso mostra, presidente, que a gente está também atendendo um pleito dos médicos que dá um valor maior às consultas sem agendamento. Ou seja, embora isso para a gente seja ainda uma política e uma estratégia bem viável, os médicos que, de certa forma, não tenham ainda a vontade ou alguma condição de fazer parte, estão sendo mais favorecidos.
Nós temos uma quantidade de médicos da minha especialidade que estão dispostos a estarem na agenda, e não é por falta de vontade que nós não estamos. Eu não sei quais são os critérios técnicos que foram estabelecidos, mas não são todos que não estão no agendamento online, que é por vontade ou decisão própria, né? Então, perfeito, doutor. Acho que quando a gente coloca o estabelecimento de critérios, é para as duas coisas. Será que todo mundo que estava deveria estar? E quem foi negado não deveria ter sido aceito? Então, o critério vale para as duas pontas, né? Então, o que a gente vai fazer agora é justamente trazer essa racionalidade. Eu acho que em algum momento a gente pode, um pouco mais de detalhes, tratar dos critérios para inclusão ou não inclusão na agenda. É óbvio que se a gente pensar em oferta e demanda de especialidades, etc., é um dos fatores, mas não é o fator único. Tem geolocalização, temos aí, inclusive, outros tipos de indicadores que vão ser utilizados, mas a gente pode tratar disso. Mas eu entendo perfeitamente qual era o critério de decisão anterior. Foi por isso mesmo que a gente parou para poder tomar uma decisão, porque, eventualmente, a gente não sabia por que uma negativa tinha sido feita ou por que uma autorização tinha sido dada. Então, é isso que a gente quer fazer daqui para frente, tá bom? Mas deixando claro que, inclusive, até para aqueles que têm, tá? Se a gente chegar à conclusão de que é mais fácil a gente chegar à conclusão de que alguém está de fora e deveria estar de dentro, do que necessariamente tirar da agenda quem já está de dentro, mas talvez não tivesse, não se encaixasse estritamente. Então, a nossa ideia não é exatamente buscar retirar quem já está dentro. A gente vai ser criterioso na aceitação e, eventualmente, alguns casos não vão fazer sentido mesmo. Mas a ideia nossa não é quem já está com agendamento, não precisa ficar preocupado que mês que vem vai pular fora 500 médicos. Não vai acontecer isso também, não. Só para deixar claro. Bom, pessoal, então aí nós começamos agora a tratar de algumas especialidades, né? Nas especialidades de cardiologia, ortopedia, oftalmologia e clínico geral, nós temos 754 médicos com faturamentos, com faturamento. É importante dizer o seguinte: temos até mais médicos credenciados, mas tem médicos que estão credenciados e não têm faturamento já há um bom tempo, né? Então, nós estamos tratando aqui da quantidade de médicos que vem tendo faturamento. Nesses casos, então, está dando um eco aqui. Como que ficam os valores? Cardiologia, ortopedia, sem agendamento, assim como nas consultas gerais, vai para R$ 85,00. Cardiologia e ortopedia com agendamento vai para R$ 90,00. Oftalmologia, clínica médica sem agendamento, também sobe dos mesmos 65 para 85, também os 30,7%. Oftalmologia e clínica médica com agendamento permanece o mesmo valor, não tem uma diferenciação. Então, para oftalmologia e clínica médica, não há uma diferenciação entre com agendamento e sem agendamento. Podemos passar? Só a ressalva, eu ia falar esse ponto, só uma ressalva em relação à oftalmologia, né? A gente sabe que alguns exames, eles contemplam ali, eles se completam nessa consulta. Então, a área de rede está fazendo um estudo justamente para poder atender esse pleito, né? Analisar, logicamente, o impacto disso e atender esse pleito dos oftalmologistas, que são alguns exames que complementam ali as consultas. Isso, e o que a gente está fazendo de desenho é que nessas consultas a gente vai fazer inclusão de alguns exames, mas não a inclusão sem que haja a valoração deles em conjunto. Então, a gente tem ali mapeamento retina, e dentre outros exames que são mais padronizados, que vão fazer uma composição de pacote, e a gente vai trabalhar isso com a rede, por esse motivo que, nesse momento, a oftalmologia não foi contemplada, e a clínica médica, a gente entende que, nesse momento, a gente considera uma equiparação com a valoração de consulta sem agendamento, realmente. Bom, passamos para o próximo grupo. O próximo grupo são de 519 médicos com faturamento atualmente. E aqui os valores para todos eles diferenciam-se entre 120 e 100. Então, neurocirurgia e neurologia, pediatria, puericultura, ginecologia e obstetrícia com agendamento receberão R$ 120,00 por consulta. E essas mesmas especialidades, neuro, pediatra, puericultura, ginecologia e obstetrícia sem agendamento, receberão R$ 100,00 por consulta. Tá bom? Então, notem que aquele percentual de reajuste ali, pessoal, é o percentual em relação aos valores que são praticados para essas especialidades hoje. Então, no mínimo, nós temos ali
ginecologia e obstetrícia sem agendamento, que já era R$ 100 e permanece, puericultura igualmente, e todos os demais chegam ali entre 9% e 53% de aumento, que é o caso lá da neurocirurgia e neurologia, que sai de R$ 65 para R$ 100. Tá bom? Outro ponto, subespecialidades pediátricas. Nós não trouxemos todos os detalhes aqui, mas a tabela vai ser toda publicada, vai ser disponibilizada, então, provavelmente amanhã isso já está lá no nosso site. Então, as subespecialidades pediátricas, neuropediatra, gastropediatra e etc., etc., vão variar entre R$ 170 e R$ 250 as consultas. Então, também aqui, obviamente, o critério é disponibilidade na rede, demanda crescente, então nós estamos ali, tem um tratamento diferenciado para subespecialidades pediátricas, cujo valor da consulta vai ficar entre 170 no menor dos casos e 250 no maior deles. Aí na tabela completa, como são algumas, para a gente também não gastar bastante tempo, mas vocês vão ter acesso aí muito em breve. Bom, seguindo, nós temos 71 médicos nessas áreas de psiquiatria e geriatria. Psiquiatria com atendimento, com agendamento, desculpa, também vai para 120, sem agendamento vai para 110. Geriatria com agendamento ficará em R$ 140, geriatria sem agendamento em R$ 100. Presidente, só fazendo uma nova observação, todos esses valores que a gente está aqui colocando em tela, eles valem para quem está credenciado, mas faz parte também de uma política do IPASGO de novos credenciamentos. Então, à medida que a gente define novos valores e a gente tem uma falta de prestadores em algumas especialidades, a gente vai sim abrir editais de credenciamentos e trabalhar com esses valores aí na busca de novos prestadores. Perfeito. Muito em breve a gente vai ter um edital de credenciamento, aí sim o edital que vai ser direcionado. Então, não vai ser um edital aberto a toda e qualquer especialidade. Mas sim, todas as especialidades que hoje nós temos déficit na rede, nós faremos um edital muito em breve. Precisávamos, obviamente, divulgar os novos valores das tabelas para atrair esses profissionais e, com base já nesses valores aqui demonstrados, nós faremos uma rodada de credenciamento específico para algumas especialidades. Bom, seguindo então, na categoria dos 160 a 130, 160 com agendamento, 130 sem agendamento, nós temos alergia e imunologia, cirurgia cabeça e pescoço, hematologia e hemoterapia e infectologia. Então, para todas essas especialidades, será 160 com a disponibilização da agenda, 130 sem a disponibilização da agenda. Percebam que para essas especialidades nós tivemos aumentos muito significativos. Nós estamos falando ali de até 146% de aumento. Isso precisa ser levado em consideração. 146% de aumento reconhece não só uma defasagem da remuneração, mas também uma defasagem na rede e que nós precisamos e vamos, para que os senhores e senhoras entendam, tudo que nós estamos fazendo aqui vem, obviamente, para atender uma demanda dos médicos, mas vem igualmente para atender uma demanda dos beneficiários. Os beneficiários são, obviamente, nosso objeto. O que a gente tem que atender é o beneficiário. E atender o beneficiário passa necessariamente por valorizar a rede e atrair mais médicos, mais especialistas para aquelas áreas que hoje a gente tem déficit. Tá? Então, nós estamos aqui reconhecendo a necessidade dos beneficiários, reconhecendo uma suboferta dessas especialidades e buscando, então, essa remuneração diferenciada. Ainda no mesmo bloco 160 a 130, com agendamento, sem agendamento, nós temos nefrologia, pneumologia, reumatologia e endocrinologia. Novamente ali, o que tem menor reajuste é endócrino, que já tem 30%, os demais ou 88% ou 100% de reajuste, novamente mostrando um compromisso muito grande do IPASGO em valorizar a rede e aumentar o serviço prestado ao seu beneficiário. Bom, pessoal, acho que, em resumo, os valores das tabelas eram esses. Considerem, tá, que as subespecialidades da pediatria não foram colocadas aqui, mas elas têm aqueles valores diferenciados. A partir de amanhã, vocês já vão poder consultar lá no nosso site, com o nosso time de rede também. E aí, com base nisso, e a gente emenda um outro assunto, que é a recontratualização da rede. Nós fizemos, e alguns de vocês até estiveram lá, fizemos rodadas durante uma semana toda de apresentação e negociação da nova minuta contratual do IPASGO,
Minuta essa regida totalmente pelas regras da ANS. Essa minuta foi apresentada entre os dias 10 e 13 aos representantes do CREMEGO, do sindicato, da associação, aos representantes dos hospitais de alta complexidade, aos representantes da EG, aos demais conselhos não médicos, fisioterapia, fono, psicologia e odontologia. Apresentamos aos sindicatos de laboratórios e... acho que foi isso, né? Laboratórios de imagem e de análise clínicas. Fizemos essas rodadas, vou me permitir aqui citar o doutor Renato, porque ele está aqui, mas outros falaram a mesma coisa, e foi a primeira vez que o IPASGO chamou prestadores de todas as áreas para discutir minuta contratual. E digo mais, possivelmente em Goiás e no Brasil, não cabe não dá 5, ou não cabe numa das mãos a quantidade de operadoras que já chamou seus prestadores para discutir minuta contratual. Nós fizemos isso, recebemos dezenas, talvez centenas, né, na verdade, de sugestões. Essa minuta contratual vai ficar pronta até o final desta semana, e a partir da semana que vem, a nova minuta contratual do IPASGO estará disponibilizada. Todos vão precisar passar por essa recontratualização, porque, inclusive, é um requisito da ANS para que a gente possa continuar operando. Então, aqueles que eventualmente não fizerem assinatura, nós vamos ter dificuldade em manter na rede, porque agora nós somos uma operadora regulada e nós precisamos passar essas informações periodicamente para a agência. Então, não há o que se falar em não assinatura. Nós temos que assinar, temos que nos formalizar, e é bom para todo mundo. Todos vão ter seus direitos, vão ter previsão, desde prazo de faturamento, de pagamento, prazo de recursos e etc. Tudo isso formalizado. Mas uma coisa nós precisamos colocar, e aqui faz parte, inclusive, do apoio mútuo que nós temos que ter com médicos, com as entidades, com os prestadores, etc. Todos os novos valores serão praticados a partir da assinatura dos novos contratos. Nós vamos disparar já no dia 1º/7. Aqueles que assinarem dia 1º/7, então, na sequência, já vão ser parametrizados no sistema com o novo contrato. O novo contrato é uma flag que dispara a nova tabela. Então, isso precisa ficar claro. Os novos valores de consultas, os novos valores dos honorários que vierem a ser revisados, os novos valores de OPME, para os fornecedores, etc. Tudo isso vai depender da assinatura dos novos contratos. Nós precisamos estar regularizados. Estar regularizados implica, inclusive, ter um contrato que vá dar aso à aplicação dessas novas tabelas. Tá? Então, eu peço muita ajuda ao Conselho, muita ajuda aos representantes das associações, do sindicato, para que a gente faça esse trabalho. Primeiro, que vai ser bom para todo mundo, porque vão receber valores maiores. Segundo, nós não queremos ter que chegar no momento crucial, em agosto, que temos que apresentar tudo isso para a ANS, ter que descredenciar prestadores que estão irregulares. Nós tivemos uma benesse da agência de dar o prazo até agosto para a gente regularizar isso, e nós temos que regularizar. Nós, infelizmente, não vamos segurar prestadores não regulares, porque isso significa problema para o IPASGO. Isso significa problema na classificação e na nota do IPASGO. Isso gera, possivelmente, multas para o IPASGO. Tá? Então, nós estamos fazendo esse trabalho participativo, estamos incentivando, mas nós vamos precisar da dedicação de todos os senhores e senhoras, associações e hospitais para fazer a assinatura dos novos contratos em breve. Presidente, aí só fazendo uma observação. Primeiro, spoiler, né? Boa parte do que foi sugerido, pelo menos do que vai ser proposto para validação com a diretoria, é de validação, porque está dentro ali, são ajustes, às vezes, de arranjo da forma que está escrito, né? Então, eu acho que isso demonstra que o evento foi muito bem desenhado e muito bem discutido. Obviamente, tem algumas sugestões que já não podem ser consideradas, porque estão fora ali, realmente, de escopo normativo até. Mas uma boa parte, acredito eu, que vai ser possível, sim, de ser acatado. Uma segunda observação é que, quando a gente fala a partir de 1 de julho, quem assina 1 de julho são atendimentos a partir de 1 de julho, né? Só para que ninguém considere que um pagamento de 1 de julho, se assinado, já vai sair com esse novo valor. Só fazendo essa observação. O pagamento é competência, né? O pagamento é da data que vale no dia do procedimento, e não no dia do pagamento. Para que não haja essa dúvida. E a terceira observação é que todo mundo aqui, acredito eu, se não o próprio profissional credenciado ou o seu secretária ou faturista, no nosso portal do prestador,
nós temos já hoje um ícone que é de atualização de dados cadastrais. Ele é muito simples. Você vai lá, abre o portal, tem alguns poucos ícones e tem lá a atualização cadastral. Um dos campos importantíssimos hoje de estar atualizado, caso não esteja, é o seu e-mail, porque o nosso contrato ele está sendo encaminhado por meio de uma plataforma de assinatura eletrônica e o e-mail cadastrado no nosso sistema, que pode ser atualizado por meio dessa plataforma lá de cadastro, é o que consta nesse sistema. Então, se porventura algum prestador não esteja com seu e-mail correto lá, a gente vai ter um tempo a mais de uma tentativa de envio de contrato que porventura não vai chegar no e-mail principal correto na primeira tentativa, e aí o prestador vai precisar entrar em contato com mais alguns dias de atraso, pedindo atualização. Então, para que a gente possa ter já nos primeiros dias a possibilidade de assinatura do contrato, o ideal é que todo mundo possa, caso tenha alguma dúvida se está ou não correto, vai lá e verifica ali o seu e-mail para que possa ter esse reajuste já nos primeiros dias, tá bom? Queria só fazer essas observações. Para a gente já finalizar, só para dizer sobre honorários médicos, nós já tivemos ao longo desse ano, tá, revisões nos honorários de hemodinâmica, eletrofisiologia, anestesiologia. Estamos já perto da conclusão de honorários de cirurgia pediátrica, isso já passou, inclusive, por discussões com os representantes da área, então já estamos em vias de finalizar. Otorrino e ginecologia, nós estamos em vias de finalizar os estudos internos para, então, chamar os representantes dessas especialidades para conversar, e no segundo semestre as demais especialidades também serão contempladas com discussões sobre reajuste de honorários. Então, só para dizer que nós estamos fazendo, estamos atentos, vamos discutir uma por uma. Obviamente, nosso time tem uma limitação até de braço, mas todas as discussões que tiverem que ser feitas vão ser feitas. Isso é só para demonstrar tudo aquilo que já foi. O número 4 presta a ser concluído, o número 5 já no meio do caminho, bastando agora levar para os prestadores, e, na sequência, o segundo semestre, todas as demais especialidades que precisam ter honorários rediscutidos terão essa discussão. Tá? Bom, isso é só como resumo do que a gente falou. Então, pessoal, acho que era isso. A gente acabou se alongando um pouco, mas tem muito detalhe. A gente, obviamente, continua à disposição para todas as demais questões. Eu entendo que muito do que havia de dúvida da última sessão era operacional, sobre processamento, sobre glosa, sobre como fazer, sobre aquilo que tinha ficado para trás. A gente está endereçando tudo isso, mas, obviamente, seguimos, todo o time aqui da Fabíola, da Patrícia, à disposição, toda a minha equipe de assessoria, para a gente avançar no esclarecimento dessas questões operacionais e pontuais. Estamos resolvendo aí as questões relacionadas ao mês 6 do ano passado, e do mês 8 e 9, aquilo que ainda tiver de pendência, que, de fato, a gente tem prestadores que ainda não enviaram os arquivos, nós vamos atrás, vamos resolver. Não vai ficar nenhuma pendência que a gente não busque solução. E, ainda assim, já estamos olhando para frente, buscando os reajustes, buscando as recomposições, buscando o atendimento daquilo que a gente sabe que tem que ser atendido. Peço a compreensão e o entendimento e realmente a boa-fé de ver que nós estamos no caminho. Se me perguntar, eu acho que 85 é justo? Eu acho que 85 é melhor que 65 em 30%. Se eu gostaria de pagar 120, 130, 150, e vamos chegar lá. O reconhecimento da existência de um problema ele está posto e está posto desde a última plenária. Nós estamos caminhando para uma solução mais perto do ideal, mas, enquanto isso, a gente vai melhorando a cada dia. Então, era basicamente isso que a gente queria colocar. A gente faz as perguntinhas. Presidente, sei que o senhor está com pressa, eu vou ter que fazer uma pergunta para o senhor. Te responde. Não aperta, não. Não, não aperta, não. Que diabo o senhor tem contra os ortopedistas, meu amigo? E os oftalmologistas? Um ortopedista e um oftalmologista, tem os menores valores de consulta. É muito abuso, né? Vem na casa de você. Não, isso tá ruim o negócio, né, Fabio? Não tem condição, não. Eu preciso de uma explicação para os meus companheiros lá. Nem R$ 100 o senhor chegou a ele? Não tem lógica. Não, no final das contas, sim. A questão dos oftalmos é muito do que o Tiago e da Fabíola falaram sobre os procedimentos, pacotes e etc., que estão já em estudo, porque é uma especialidade que carrega muito consigo esses exames, né? E como o Tiago mencionou também,
Tem, obviamente, uma questão mercadológica, tem uma questão do tamanho da rede, né? Considerando que, no primeiro momento, nós temos que estabelecer critérios, dado que o cobertor é curto, um dos critérios é, obviamente, o tamanho da rede disponível, um dos critérios é especialidades que a gente precisa atrair um pouco mais versus especialidades que a gente tem uma rede que, a priori, é satisfatória. Quer dizer que... Não, acho que a gente pode depois discutir a questão dos cálculos, dos valores. Que a premissa era: ninguém vai perder. E lembrando, os oftalmologistas ganharam, saíram de 65 para 85. Só os oftalmologistas com agendamento que não ganharam. Então, os oftalmologistas sem agendamento que estavam com 65 passaram para 85. Então, só aqueles que não têm que tinham agendamento é que não vão ter uma diferenciação. Eles vão poder optar, ficar ou não ficar na agenda. Mas quem estava fora da agenda ganhou os mesmos 30% de reajuste. A gente vai caminhar para... Acho que aqui sai. Só fazendo um complemento, quando a gente fala de honorários médicos, eu acho que se puderam perceber nos novos códigos que fizemos inclusão, desses que consideram os novos produtos, né, 1.900 e poucos códigos que o IPASGO fez a inclusão, a gente já considerou valores de referência para portes baseados em CBHPM, salvo engano, a 2014, que considera uma média acima do que a autogestão, pelo menos, remunera aqui no estado de Goiás. Então, a gente já entra numa condição de portes dos novos procedimentos equiparados. E quando a gente fala de especialidades de cunho cirúrgico muito recorrentes, embora a gente não tenha colocado ali, e faz parte de estudos ainda internos que vão ser apresentados à diretoria, e a ortopedia, obviamente, e a cardiologia fazem parte disso, a gente considera que são especialidades que precisam passar, no momento que houvesse reajuste, por uma condição especial de análise do que se paga nas cirurgias. A gente sabe que honorários dessas especialidades em cirurgias... Não, então, mas aí tô só colocando da base que nos considera, assim, a gente quando tem um escopo limitado de orçamento, como o presidente sempre aborda, nesse caso específico, a gente pensou, tá, a gente vai precisar dar uma... Porque no momento dos honorários para essa especialidade, a gente vai precisar ter um bom direcionamento de recurso orçamentário. E aí, a gente entendeu que vai ter que direcionar mais demanda para os honorários do que para a consulta. A questão, desculpa, assim, eu entendo todo o fluxo que foi apresentado pelo presidente. Aliás, presidente, parabéns, eu acho que você foi muito claro e mostrou com uma transparência muito grande. Mas eu acho que aqui, a gente está nem discutindo o valor, porque você aumentou vou falar da minha área, R$ 5 por ortopedia, sendo que o mínimo lá que tinha dado era R$ 100. Ou seja, nós estamos conversando aqui de uma diferença de R$ 10. Não é um valor, eu não vou deixar de atender o IPAS porque paga 90 ou paga 100, não é isso. Mas é que é uma questão simbólica. Se você fez uma conta e está gerando tudo isso, todos estão praticamente acima de 100, né? Como é que eu vou conversar com os ortopedistas que ele está abaixo? É uma questão simbólica do negócio que dificulta muito para o ortopedista e para o oftalmologista. Quer dizer, para nós, não mudou assim, muita coisa. Na Né? verdade, eu até observei ali os números, a gente tem quase 40% ali de ortopedistas, é uma especialidade com pouca aderência no nosso grupo de agendamento. Então, na verdade, a gente está falando de quase 40% de ortopedistas que estão tendo um reajuste de 33%. Não, passar de 85 para 90. Não. 33%. De 65 para 85. Não, fora do agendamento. Mas, assim, o que eu queria privilegiar para vocês era com agendamento. Eu acho que você tendo agendamento, tendo agenda, você tem um controle de gestão melhor do que o sem agenda, que é o cheque assinado em branco, que a gente chamava antigamente. Entendeu? Então, assim, essa preferência por ortopedista entrar na escala, na agenda do IPASGO, ela parte do pressuposto que a gente tem que ter um mínimo que foi vocês mesmos calcularam, não dá para ficar abaixo disso. Você entendeu o simbolismo da coisa? Não é o valor, eu não estou discutindo aqui valor de se aumentou para R$ 10, não muda para o ortopedista, assim, no geral, né? Mas assim, o simbolismo do ato
É ruim, cara. Não tem como você falar isso. Entendeu? Porque isso que é 10 reais. Um pastel custa mais que 10 reais. Então, você não vai discutir 10 reais. Você quer discutir o simbolismo do ato em si. Não sei se eu me fiz Tudo bem, entender. doutor Robson. Doutor, primeiro eu vou anunciar aqui os conselheiros que chegaram após o meu anúncio. Doutor Elias, obrigado pela presença. Doutor Tarek, doutor Adriano, doutor Fernando, doutor Tiago, obrigado pela presença. Nós consultamos ali o nosso online está sem perguntas, eu não sei se o de vocês, pelo QR Code, vai chegar alguma pergunta, então eu vou privilegiar aqui a plenária e a plateia. Se alguém quer fazer alguma pergunta, é o momento aqui, o microfone, doutor, para sair lá no online, tu tem que falar aqui no microfone. Boa noite. Vou pegar carona no comentário do Dr. Robson e lembrar que vocês esqueceram também da consulta de pronto-socorro. Consulta de pronto-socorro. Não vai haver reajuste? Já tá na pauta a consulta de pronto-socorro também, inclusive isso foi bastante colocado pela EG, pela PASEG, então isso já está entre os próximos passos que nós estamos analisando de honorários, de OPME, de MATMED, entre outras coisas todas que vão ser os próximos passos, também está a consulta de pronto-socorro também. Doutor Bruno, aproveitar e lembrar do parecer, dos valores do parecer médico. Ah, tá, perfeito. O valor do parecer. Tá, perfeito. Tá? Obrigado. Estamos tomando nota. Mais alguém quer fazer algum comentário? Doutor Elias, pode ter o microfone aqui. Por favor, Elias. Meu primo mais velho. Não, Tá em família, então. Vocês decidem aí quem vai falar primeiro. Aí. eu queria, Renato Daira Passec, sou médico radiologista, eu queria parabenizar, viu? Acho que essa iniciativa, especialmente aqui nessa casa, ela tem um valor muito grande. E no meu modo de pensar, além de ter sido muito diligente essa nova diretoria do Instituto, de realmente dar celeridade, a gente está, ou melhor, estava até o dia 1º agora, uma insegurança jurídica, sem contrato, e isso realmente não é fácil e eu entendo que houve muita diligência, muita celeridade. E, por último, que é a pauta principal dessa reunião, eu entendo que reajustes de 30%, até mesmo de 100%, são muito significativos, mesmo sabendo da realidade do IPAS, e tenho certeza que isso vai ajudar. É natural que, muitas vezes, quando o preço já vem defasado ao longo dos anos, eu tive hoje com o senhor e comentei que, por exemplo, um raio-x de tórax, ultrassom endovaginal, ele já vem, ao longo dos anos, valores tão defasados, que, às vezes, reajustes de alto, maior do que o IPCA, ainda assim não seria suficiente. Mas a gente entende e parabeniza, no nosso modo de pensar, realmente foi muito importante, e isso vai ajudar muito. Naturalmente, isso só foi feito porque teve um apoio também político, então a gente reconhece e parabeniza. Obrigado, doutor. E só, enquanto passo o microfone para os colegas, acho que o espírito é esse. A gente, como eu repito, a gente tem certeza que, em alguns casos, a gente não está chegando ainda, não cobriu a defasagem total ainda, então a gente está diminuindo. Possivelmente, algumas dessas especialidades que vão para 250, por exemplo, a gente entende que possivelmente está chegando muito perto do valor justo. Outras, a gente está melhorando e fazendo um caminho. E, mais do que qualquer coisa, é um sinal de que esse foi o primeiro movimento, outros já estão sendo preparados e vão continuar, pelo menos, enquanto eu estiver dentro da gestão e a gente estiver conseguindo fazer os encaixes financeiros, que não são nada simples, passam, inclusive, por um suporte até do governo, que é, querendo ou não, o financiador do déficit dessa operação, né? Mas, então, o ponto é um primeiro passo. A gente não tem pretensão de, na maioria dos casos, resolver tudo, mas avançar na direção correta. Boa noite. Boa noite. Vou aproveitar a oportunidade da palavra, né, Elias, sou conselheiro aqui do CRM, mas venho como médico radiologista, mas que faço radiologia intervencionista. O meu cadastro, recadastrando no IPASGO ano passado, ano retrasado, não me qualificaram em nenhum, e eu caí na clínica médica. Então, radiologista não tem o direito de atender consultas com remuneração adequada. Então, isso foi um problema na época,
quando foi feito o edital de convocado. Então, eu estou atendendo de especialidade como sendo de clínica médica, mas esse não é o problema. Então, uma reivindicação com relação aos honorários é que, ao longo dos anos e nesta atualização de tabela, é que todos cheguem ao valor de uma consulta máxima para todos os médicos. Eu vou dar um exemplo, um cardiologista. O cardiologista, ele cuida bem do paciente, mesmo do ponto de vista endócrino, reumato, e ele vai receber de uma especialidade cardio, mas num valor menor do que o endócrino. Então, ao longo dos anos, se vocês da diretoria puderem fazer esse compromisso, desse reajuste de 65, 80 de ortopedia e chegar até o máximo que foi cabeça e pescoço, porque tem menos cabeça e pescoço atendendo, então que isso chegue ao longo dos anos. 1 ano, 2 anos, 1 ano e meio. Então, acho que isso vai valorizar o serviço de atendimento médico, não vendo a especialidade. Então, esse é um fator. O outro, o senhor respondeu das reivindicações que eu fiz, da outra, né, fora os honorários, que é o atendimento do mês de junho, que vai completar agora 1 ano, né, que mês 6. Então, assim, os meus honorários médicos do mês 6, eles foram cortados, porque a conta zerou. Então, eu não recebi o mês 6 do ano passado. E a Patrícia está me atualizando. E outra coisa, até estava. Então, a outra reivindicação que eu fiz, eu continuo não sabendo com quem eu estou discutindo os meus pedidos, com o auditor. O auditor responde, eu não sei o nome de quem que é. Então, agora, recentemente, só um exemplo, uma pontuação muito, muito específico, né, de malformação arteriovenosa cerebral. São várias artérias que a gente emboliza. Então, veio uma resposta de que um catéter só seria suficiente. Quer dizer, então... eu não consigo ver o nome do médico, nem o CRM da pessoa. Então, eu não sei se é médico. Não, a gente falou que não, o nome, de fato, não vai ser, e o nome... E nenhuma operadora divulga o nome do auditor também. Divulga o CRM, né? A gente sabe. Não, é o código, o CRM não, é o código de matrícula dele. Código de matrícula dele. Mas eu acho que isso aí continua sendo importante, né? Eu não me importo de discutir a minha especialidade com qualquer um que esteja lá, porque ele pode entender e pode estudar, né? Se eu estiver como auditor, eu posso auditar qualquer um, então eu vou estudar e entender. Então, veio esta específica, aí eu tive que escrever, falei, então, assim, eu não vou pedir só um catéter, então só uma embolização. Então, isso aí me causou um problema que acho que a gente pode corrigir. Então, eu acho que pode... Se não tem, tem que ter uma lista. A gente tem que saber com quem a gente está conversando. Não é possível. Não, tudo bem, mas eu preciso saber. Eu preciso saber com quem eu estou conversando. Anônimo. Eu não sei se eu estou falando com a IA. Você bota lá um cara da IA. Não, é digitado. Não, mas vamos lá. Então, assim, eu não sei com quem eu estou falando. Eu preciso saber com quem eu estou falando. Só isso. Essa discussão a gente vai ter que Então, assim, é só uma observação. Foi uma conversa que a gente fez de evidenciar a pessoa. Existe uma série de implicações, inclusive de responsabilidade pessoal, de expor o médico a que ele seja abordado por outras pessoas por uma questão de faturamento. Então, acho que esse tema é muitíssimo sensível. Já nos comprometemos o cara que fizer a glosa, né, é o mesmo que analisa o recurso, para ter, de fato, uma duplicidade de análise. Nós vamos, em breve, aí, colocar algumas outras travas, disponibilizar o código de matrícula dele, para deixar claro que é uma pessoa diferente. Quanto a identificar a pessoa física, isso realmente é um problema muito complexo. Eu não estou me comprometendo que vou fazer isso. A gente pode conversar, mas eu realmente não estou me comprometendo, porque essa exposição é uma exposição que pode levar a consequências muito sérias. Eu entendo que não do doutor Elias, mas, no geral, pode. Então, não é uma promessa minha que isso vai acontecer. A gente pode discutir, mas não é uma promessa minha que isso vai ser feito assim. Eu estou aqui relembrando de autorizações de CACI, AMIL, e, às vezes, eu acabo sabendo quem que é.
porque estão nas especialidades, às vezes alguma coisa muito específica, a gente sabe quem que é que está ali do outro lado. Então, muitas vezes, quando tem um desempate, uma segunda opinião, uma terceira opinião, a gente escolhe algum dos médicos para a gente discutir. Então, e aparece doutor tal, CRM tal, e a gente acaba discutindo pessoalmente, no caso, digitando ou pelo telefone. Mas eu acho que isso é importante, porque nós nos expomos, né? E a gente não sabe se é não sei. Então, isso é uma observação. Eu tenho procedimentos, claro, mas isso aí. É um assunto mais complexo. Agradeço aí. Obrigado. Obrigado, doutor Elias. Leva o microfone para o senhor aí, senão o pessoal de casa não escuta. Desculpe se eu não estou atualizado. Nós vamos encerrar no senhor, tá? Tá bom. Eu posso não estar atualizado, porque eu não participei da última reunião, mas tinha aquela dúvida sobre o IPASGO antigo e o IPASGO novo, como se fossem dois planos paralelamente funcionando. O que essa assinatura desse contrato revoga o antigo? Vai todo mundo ficar na INSS agora? Não, perfeito. Então, acho que é uma boa explicação. O contrato que a gente está assinando com os prestadores, pessoas físicas, pessoas jurídicas, esse contrato contempla o atendimento tanto dos beneficiários que estão nos planos antigos, que são a imensa maioria, nós estamos falando aí de 585, 590 mil nos antigos e, por enquanto, 5 mil nos novos. Então, assim, esse contrato que está sendo celebrado com os prestadores PJ ou PF abrange o atendimento a todo mundo. A diferença é só na parametrização, e durante a autorização isso vai ficar muito claro, que um beneficiário de um plano novo possivelmente vai ter um pedido autorizado de um procedimento que o beneficiário do plano antigo pode não ter, porque o rol de cobertura é diferente. Então, isso é importante. Acho que vale a pena, talvez, a gente circularizar. Agora, para o médico que vai receber uma consulta, é R$100 na consulta do beneficiário do plano antigo, é R$100 na consulta do beneficiário do plano novo. Os procedimentos podem ser que alguns, mais ou menos 1.900, estão no rol de cobertura dos novos planos e nos planos antigos, que são legado, não estão. Mas para o médico, a única diferença vai ser, possivelmente vai ter um pedido que eventualmente vai ser autorizado ou não vai ser em função do rol de cobertura. É basicamente isso. Presente. Nesses casos, por exemplo, dos planos antigos que não foram autorizados, vamos supor que eu pedi uma cirurgia lá e não autorizou. Não autorizou, não tem cobertura. Não tem cobertura, ele tem que pagar. O paciente. Faz como É importante destacar, o plano novo não muda em nada a vida do beneficiário do plano antigo. Ou seja, vamos supor que não existisse um plano novo e fosse pedido um procedimento não coberto, ele seria não coberto. O plano novo vai fazer com que ele seja coberto por uma outra pessoa, mas o que não era, não era, então, assim, não tem mudança para quem está, não tem nenhuma redução para o plano antigo. Isso é importante que se diga, tá? Então, é basicamente isso. Agora, em alguns casos, vai ter uma ampliação de cobertura. Presidente, antes de passar aqui para o... Antes de passar para o encerramento, eu queria dar só uma palavra seguinte. Realmente, o Bruno, eu sou testemunha, nós temos acompanhado aí desde a gestão passada, do Vinícius, né? Todo esse trabalho do IPASGO. Agora chegamos a esses valores de honorários, eu já me manifestei sobre isso, mas agradecer muito, porque acho que o IPASGO, eu acompanho o IPASGO há 25 anos, praticamente. Já fui até lá de dentro do IPASGO, do antigo conselho lá. Eu nunca vi o IPASGO agir da forma como que está agindo, com muita transparência, tentando regularizar. Tem muita coisa ainda a resolver? Tem. Mas eu acho que foi dado um passo importante, e eu, enquanto diretor do CREMEG, que estou acompanhando isso praticamente desde o começo, lá atrás, e com vocês aqui, eu quero agradecer, todos vocês sempre foram muito gentis. Eu acho que o CREMEG se sente assim, feliz em poder participar ativamente, representando a classe médica, nesse momento de transição do IPASGO. E você pode ter certeza que a gente, enquanto aqui na diretoria, enquanto aqui como conselheiro, nós vamos estar trabalhando junto, levando as demandas e as dificuldades dos médicos, e a gente espera que o IPASGO sempre mantenha essa relação amigável com a gente, né? E que a gente possa sempre avançar no sentido de levar uma melhor saúde à própria população, aos beneficiários e aos médicos, que eles se sintam bem em trabalhar atendendo os usuários do IPASGO. Então, agradeço muito a você, ao Vinícius, anteriormente também, a toda a diretoria, Fabíola, então, tem sido uma assim, extrema atenção com todos aqui, né? E para nós do CREMEG é uma honra poder participar ativamente
desse momento tão importante de transição do IPASGO, que vai representar muito, não só para nós, mas eu acho que para a população e para o próprio IPASGO. Bom, vamos caminhar para o encerramento. Eu ia fazer uma pergunta, não sei se é rápido ou não, que era, os colegas perguntaram se novos médicos serão incorporados, quem não é do IPASGO, se vai ter alguma chance em algum momento de novo credenciamento. A gente mencionou rapidamente, mas acho que vale a pena reforçar. Nós vamos fazer esse chamamento muito em breve, mas, já deixando de antemão, ele não será amplo e geral, ele vai ser específico. Então, teremos rol de especialidades que serão chamadas a se credenciar. Então, não vai ser um credenciamento amplo e restrito, ele vai ser direcionado tanto por especialidade quanto por região geográfica, porque, eventualmente, eu tenho suficiência em Goiânia, mas não tenho no norte ou no sul do estado, de uma especialidade. Então, é por especialidade e por região, também para poder deixar claro que a gente vai fazer isso, mas sim, possivelmente já nas próximas semanas. Então, assim, em nome aqui do Dr. Robson, Dr. Antônio, eu quero agradecer a presença de todos os médicos aqui, os conselheiros, em nome do senhor, Dr. Bruno, doutora Fabiola, quero agradecer a todos vocês aqui, os colaboradores do IPASGO. Em nome da Mariana, eu quero agradecer a todos os colaboradores do CREMEGO. Em meu nome, eu quero agradecer a todos os médicos que ficaram online e vão assistir isso depois, vão buscar as informações. Pegando a carona na questão do simbolismo, que foi falado aqui algumas vezes, para nós é realmente muito simbólico que o senhor veio aqui com a sua equipe e deflagra aqui alterações que existe uma luta há tempos. E a gente acredita que isso foi baseado na relação de respeito que nós temos com vocês e vocês têm conosco. E a gente espera continuar assim, uma relação de respeito. É claro que nós vamos continuar cobrando, porque a gente tem que avançar sempre. Eu acho que o final nunca existe, né? Igual eu falei ontem aqui na entrega de carteirinha, todo final vem de um começo. Então, a gente sempre vai estar buscando melhorias. A gente agora está com uma proposta interessantíssima aqui, que são uma Câmara de Honorários, onde nós vamos sentar com as especialidades. Isso pode ser muito proveitoso nas discussões com o IPASGO e com os outros planos. E, em nome de todos, agradecer e encerrar aqui essa noite, que eu acho que foi bastante abençoada, e a gente, daqui agora para frente, ainda vai ter muitos louros dessa reunião de hoje. Muito obrigado a todos os presentes, boa noite e que cheguem em casa bem.